Boa tarde, galera. A gente está aqui para mais uma aula do pré-vestibular do CEDERJ e hoje a gente vai falar, dentro do nosso curso de redação, da análise de mais um textinho modelo, continuando aquela que já vinha sendo feita na última aula, beleza? Para que isso é importante? Isso é muito importante para a gente poder entender de que maneira podemos construir um roteiro de texto eficiente para o Enem. E também, evidentemente, para os demais vestibulares, ainda que a nossa conclusão tenha um leve foco naquilo que o Enem busca, porque tem as suas particularidades, não é mesmo? Hoje, então, a gente vai discutir duas coisas muito importantes aqui. Primeiro, a gente vai entender como pensar uma redação a partir do tema. E segundo, a gente vai pensar como é possível a gente construir uma redação modelo ou uma boa redação a partir dos elementos estruturais e das estratégias específicas de construção de dissertação. Para a gente poder fazer isso, é muito importante que entendamos onde devemos começar. E o que a gente vai fazer? A gente sempre vai começar pelos textos motivadores. A primeira coisa que tem que ser feita quando a gente pega uma prova é dar uma olhadinha, uma prova de redação, evidentemente, é dar uma olhadinha nos textos motivadores sem ler o tema. E depois de ler esses textos motivadores, tentar, talvez, compreender esse tema, mesmo antes de lê-lo. Tá legal? Não quer dizer que vocês são obrigados a acertar isso, mas isso pode ser interessante para a gente começar a entrar em contato com o eixo temático daquela produção que está sendo pedida. Então, eu queria fazer um exercício com vocês para que a gente pudesse ver como isso funciona. E eu separei dois textinhos motivadores que são muito simples, a gente não vai ler nada muito longo, como geralmente seria numa proposta de redação, mas só para a gente entender essa relação entre eixos temáticos. Então, primeiro é essa tirinha aqui. No primeiro quadrinho, o personagem diz que basta olhar o horizonte para saber que a Terra é plana. E aí a menininha responde, mas Pudim é o nome dele, é claro. A ciência... Ah, tá. E vocês acreditam em ciência? E aí começa a rir dela. Pois então, a gente sabe que existe um tema aqui. Esse tema, bastante evidente pela dúvida que o rapazinho tem a respeito da ciência, diz respeito ao discurso científico e diz respeito ao negacionismo científico. Aquilo que muito tem ocorrido hoje, por mais estranho que isso pareça. Em seguida, a gente pode olhar esse segundo textinho motivador aqui, que está falando sobre o desempenho do Brasil no PISA com dados de 2018, não de 2019, porque eu não encontrei, mas eu encontrei os de 2018. Muito recentes, isso é importante. A gente pode ver que em matemática, em ciências e em leitura, o Brasil está abaixo do nível médio, ou considerado médio, pela OCDE. Isso significa que nós não estamos indo bem em nenhum desses três critérios. E aqui nós percebemos claramente que o eixo temático é educação. Então está se pensando que há um déficit na educação brasileira. E se a gente vincular isso com o slide anterior, em que está pensando que há uma dúvida sobre a ciência, fica claro para a gente que o tema tem a ver com educação e tem a ver com ciência. Quando a gente pensa sobre esses dois, então a gente vai pelo caminho da ignorância ou do desprezo pela ciência e pelo caminho da insuficiência dos índices educacionais. São dois eixos temáticos importantes que estão aparecendo nos nossos textos motivadores, para que a gente consiga adivinhar ou descobrir qual é o nosso tema. E vocês conseguem descobrir qual é o tema? Pois então, o nosso tema evidentemente tem a ver com essas duas etapas. Ele é a importância da educação científica para o Brasil contemporâneo. Ou seja, a educação aparece aqui bem marcada, junto com a palavra ciência, no termo científica, e esses dois vão se vincular para que a gente possa construir o nosso texto. Por que é importante ter essa noção desde os textos motivadores? É importante porque a gente sabe que isso vai ter que aparecer na nossa dissertação. Educação e ciência são palavras-chave que vão ter que não só se repetir, mas delas vão derivar outras palavras importantes para que a gente possa compor o nosso texto, tá legal? Pois então, tendo isso em mente, eu acho que a gente já pode começar a pensar o texto. Nós sabemos que nós vamos pensar 1. A educação, 2. A ciência, ou a educação científica no Brasil, a relação entre esses dois termos. Para isso a gente tem que começar, evidentemente, pelo planejamento do texto, e aí recomendo retornar à aula 4 sobre planejamento de texto para a gente compreender isso, mas quando construirmos esse texto, a gente vai começar pela nossa introdução, é claro.
E a gente vai analisar um texto aqui que seria uma redação com nota máxima nos vestibulares do Enem, cuja introdução respeita aquilo que nós já estudamos aqui no pré-vestibular, que é a construção de uma introdução por etapas que compreende os momentos da contextualização, do direcionamento e da apresentação da sua tese. Como isso funciona? Pois bem, vamos dar uma lida para a gente entender. Pensar a educação não é fácil. Desde pelo menos a Grécia Antiga, quando Sócrates pela primeira vez reuniu um grupo de alunos embaixo de uma árvore, muita coisa mudou. Aqui, a gente já pode dar uma parada, porque aqui está a nossa principal contextualização. Primeiro eu digo que pensar a educação não é fácil introduzindo o meu tema. Eu sei que eu vou falar de educação, ainda não especifiquei que é científica, mas vou falar de educação. E depois eu contextualizo trazendo um momento da história humana. Um momento, no caso, que diz respeito à Grécia Antiga, quando Sócrates reunia seus alunos embaixo da árvore para poder dar as aulas, já que não tinham salas de aula ainda naquele período. Eu continuo a contextualização histórica, mas aí agora vocês vão ver que a gente vai começar a entrar no direcionamento, ou seja, eu vou começar a levar essa contextualização na direção da minha tese. No mundo pós-revolução industrial, cujas práticas se estendem até os dias de hoje, educa-se cada vez menos para que se construa uma relação íntima com o conhecimento e cada vez mais para que se produza mão de obra barata e conformada. Percebem como aqui começa a aparecer o meu juízo de valor, a minha opinião, a minha visão e a minha percepção? Quando o autor aqui diz que no mundo de hoje a gente educa menos para uma coisa e mais para outra, há uma visão sendo marcada, a gente educa privilegiando uma coisa, na visão desta pessoa. Então já estou direcionando aquela contextualização que começa com a Grécia, passa para a Revolução Industrial, para o caminho que eu procuro. Dizendo que a educação de hoje tem problemas, já que ela é feita mais para produzir mão de obra barata, mão de obra conformada, enfim. Diante desse contexto, é preciso analisar a ausência de alfabetização científica e a ignorância da sociedade atual, barreiras que afastam o país de uma educação científica de qualidade. Então, aqui, percebam, aparece finalmente a minha tese, ou seja, aquilo que eu estou procurando provar. São esses dois fatores, a ausência de alfabetização científica e a ignorância da sociedade atual, que eu quero defender, que são as barreiras que estão afastando o país da educação científica. Então agora eu preciso responder por que o Brasil está sendo afastado dessa educação científica, trabalhando em cima desses fatores, não é mesmo? Para isso, eu vou trabalhar com uma estrutura textual muito simples, que vai ter um tópico frasal, um desenvolvimento e um fechamento para esse parágrafo, de modo que eu possa entrar no meu próximo parágrafo. Ou seja, o que é esse fechamento? Nada mais do que a conclusão das ideias que eu estou apresentando, ou o encerramento da construção lógica que eu me propus a fazer. Vamos ver como é que isso fica no texto. Afinal, embora importante desde a primeira infância, o ensino científico não recebe a devida atenção no país. E aqui a gente dá uma parada, porque finalizou aquilo que nós podemos chamar do nosso tópico frasal. O elemento central do meu parágrafo e aquele que vai introduzir toda a minha argumentação aqui. Reparem que a partir de agora eu preciso comprovar por que o ensino científico não recebe a devida atenção no país, já que eu declarei essa frase. E o que vai ser dito aqui: contando com escolas sem infraestrutura adequada, sem nenhum tipo de diálogo com os procedimentos teóricos da ciência e ainda com um currículo engessado na prática tecnicista, o Brasil fica muito atrás de outros modelos educacionais ao redor do globo. Ou seja, aqui eu estou justificando por que o ensino científico não recebe a devida atenção no país. Falta infraestrutura, ou seja, não tem como ter nenhum laboratório de ciências, então o ensino científico não funciona. O modelo de currículo não serve também, já que ele não está privilegiando o saber científico e privilegiando, muito provavelmente aqui, decoreba. E o Brasil fica atrás de outros modelos educacionais ao redor do mundo como consequência disso. Aí, lembram nos textinhos motivadores que a gente viu lá no começo? Aqui a gente pode ver um exemplo de como, talvez, usar um desses textos motivadores. Reparem. Prova disso que, olha a coesão referencial, disso que eu acabei de falar. Prova de que não tem infraestrutura adequada, de que não tem... de que a educação é engessada e de que o ensino científico não tem a devida atenção no país.
Prova disso, então, é o resultado 84 pontos abaixo da média mundial na avaliação de ciências do PISA 2018, como indicam os dados oficiais da OCDE. De onde isso foi tirado? Dos textos motivadores, evidentemente. Os dados da OCDE estão lá. E você pode usá-los, sobretudo quando a gente está falando de gráficos. Isso é muito importante no Enem. Não é que você não possa usar aquilo que está nos textos motivadores. Tudo depende de como você vai usar. Não pode ser uma cópia exata do que está lá. Notem que o que interessou aqui foi o fato de que é uma pontuação 84 pontos abaixo. Então eu não fiquei reproduzindo os dados do gráfico. Foi feita aqui uma leitura dos dados do gráfico, apresentando um resultado, ou apresentando um número, que vem desses gráficos e que serve para o argumento do texto. Isso é uma forma da gente usar os textos motivadores com qualidade e sem se preocupar em perder pontos por conta disso. Pelo contrário, isso vai ajudar muito na construção do texto. E aí eu queria que a gente desse uma paradinha aqui para pensar no seguinte: a estrutura que a gente falou anteriormente, em tópico frasal, desenvolvimento e um fechamentozinho, aparece aqui. A gente tem um tópico frasal, evidentemente, aquele que eu já havia marcado ali em azul. Esse texto tem um desenvolvimento a partir desse tópico frasal, tentando comprová-lo, nesse parágrafo, E no final, a gente tem um fechamento que explora as consequências desse tópico frasal. Se a gente voltar rapidinho, a gente vai ver que quando o autor aqui diz que o ensino científico não recebe a devida atenção no país, ele vai buscar depois uma causa. Quais são as causas? Não tem nenhum tipo de infraestrutura, o currículo é problemático, não tem nenhum diálogo com os procedimentos teóricos da ciência. E qual é a consequência disso? A consequência disso é justamente o que prova essa questão. Eu fechei esse parágrafo uma relação causa e consequência do meu tópico frasal. A consequência disso são os péssimos resultados nos exames do PISA. Então, é estabelecendo relações semânticas importantes como essa que a gente vai conseguir fechar um parágrafo de maneira bem amarradinha e funcionando corretamente. Isso é um exemplo de como a gente pode produzir desenvolvimento, para não ficar uma coisa muito abstrata, tem que ter desenvolvimento, tá? Mas de que maneira? Aqui nós temos um exemplo de desenvolvimento. Depois disso, nós vamos para o nosso segundo tópico frasal, marcando aqui no terceiro parágrafo do texto agora, e o segundo parágrafo de desenvolvimento também, comprovando aí a nossa tese. Então, além disso, deve-se levar em conta que o distanciamento do método científico produz consequências ainda maiores que a má classificação nos indicadores internacionais, ou seja, ainda maiores que aquela má classificação que a gente acabou de falar no parágrafo anterior. Essa é uma forma sutil de produzir coesão referencial. Movimentos recentes, como os antivacinas e os terraplanistas, demonstram o quão grave a situação pode ficar. Incapazes de compreender a prática científica, setores inteiros da sociedade passam a negá-la. Negando-a, param de cobrar investimentos mais incisivos das autoridades e um ensino verdadeiramente crítico. Cria-se assim um círculo vicioso que fortalece o obscurantismo e a ignorância. Ou seja, por não compreender a prática científica, eu nego ela. E por negá-la, eu não peço mais nenhum pouco de educação científica. O círculo vai se alimentando até que a sociedade fique cada vez mais obscurantista. Percebam como aqui, novamente, eu tenho um tópico frasal, que é a continuidade do tópico frasal anterior, isso é interessante nesse texto. Depois eu tenho um desenvolvimento, mas que explora não mais só uma relação causa-consequência, mas ele vai diretamente nas consequências do tópico frasal. Ou seja, pensando aqui as consequências da ignorância produzida por uma educação científica de má qualidade e entendendo que essas consequências levam a um círculo vicioso, coisa que demonstra para o leitor. Essa é mais uma forma de produzir desenvolvimento do meu texto, e nesse texto parece que vem naturalmente, já que já se explorou as causas e as consequências, e a partir das consequências encontrou-se mais um tipo de relação com aquilo que havia sido apresentado anteriormente. Fecha-se aí o argumento do texto. Então, depois disso, a gente pode partir para a nossa conclusão, na qual a gente vai trazer a princípio da circularidade logo de cara, reparem, levando em conta todos esses fatores. Quais fatores? O que nós falamos aqui no texto inteiro, coesão referencial de novo. É inegável que uma educação científica de qualidade é absolutamente importante para o desenvolvimento da sociedade brasileira. Ou seja, levando em conta esses fatores, é inegável que o que eu falei está certo. É inegável que a minha tese funciona bem. Entendem? É aqui que está a circularidade. Estou trazendo de volta lá a minha tese, que a educação científica é absolutamente importante e necessária.
A fim de garantir que ela seja bem aplicada, é preciso que o Ministério da Educação, em consonância com as secretarias estaduais, promova ações concretas que visem a completa transformação do padrão de ensino nacional. Para isso, é preciso reciclar professores, alterar os currículos escolares e repensar a legislação vigente. Atendi aqui a todos os critérios do Enem. Todos os critérios que determinam como eu tenho que definir a minha proposta de solução para o problema. E aí, concluo efetivamente o texto. Talvez assim, seja possível construir uma educação de fato transformadora e, consequentemente, um Brasil melhor para todos nós. Uma conclusão final, reparem que aqui a gente divide o texto de novo em princípio da circularidade, trago de volta a minha tese, trago a solução para o meu problema e uma frasezinha curta para concluir finalmente o meu texto. E aqui falando rapidamente em solução para o meu problema, aquilo que vocês já sabem. Quem e o que, para que e como. Então, quem vai agir? Quem é o meu agente? O Ministério da Educação, em consonância com as secretarias estaduais. Qual é a ação ou o que ele vai fazer? Vai desenvolver ações concretas, que visem o que, ou seja, para quê, com qual objetivo? Que visem a completa transformação do padrão de ensino nacional, com esse objetivo. E como isso vai ser possível? Vai ser possível reciclando professores, alterando os currículos escolares, repensando a legislação vigente. Tranquilo? Meus critérios estão aqui atendidos e funcionando. Então, apenas repassando o que foi dito hoje na aula, a gente, para poder construir uma boa redação modelo, precisa levar em conta, primeiro, o tema, compreendê-lo com muita clareza. Uma vez que eu compreenda o tema, partir desse tema para desenvolver a minha tese, apresentando ela através de uma contextualização adequada na minha introdução, um bom direcionamento, trazer a minha tese. Na sequência, o que eu vou trazer? 2 parágrafos de desenvolvimento que justifiquem a minha tese através de alguma relação lógica. No caso aqui a gente usou a relação de causalidade, ou seja, por que a minha tese é válida. E pode ser outra relação lógica também, essa aqui foi só a estratégia adotada pelo texto. Mas na sequência a gente vai escrever parágrafos com tópico, frasal, desenvolvimento, possivelmente uma boa conclusão para cada um desses parágrafos. E no final nós vamos atender os requisitos do princípio da circularidade, que demanda que a gente faça o quê? Traga de volta a tese. Depois que a gente trouxe de volta a tese, a gente vai trazer a solução para os problemas atendendo a todos os critérios que o Enem pede e, finalmente, uma conclusão que vai dar o fechamento final para o texto. Dessa forma, a gente vai conseguir escrever boas redações, bem roteirizadas, que funcionam bem e que, sem dúvida, vão trazer uma boa nota para vocês no Enem. E, claro, em todos os vestibulares. É isso, gente. Até a próxima. Nós nos encontramos muito em breve. Espero que vocês tenham gostado e compreendido a aula. Se tiverem quaisquer dúvidas, podem postar aqui que eu venho responder assim que possível. E também podem falar, evidentemente, com os seus mediadores, tá bom? Um grande abraço para todo mundo e até mais.